Olá, não tome nenhuma decisão importante à tarde, ok? Isso porque o momento certo de fazer cada coisa faz toda a diferença para o seu bem-estar, a sua saúde, a produtividade e até na sua criatividade. Certo entardecer, no ano de 1729, um astrônomo proeminente de nome Myron olhava pela janela. Astrônomos olham pela janela. Havia um vaso e Myron percebeu que as folhas da planta, ao cair da tarde, haviam se fechado. Porém, pela manhã, quando a luz do sol penetrava pela janela, as folhas haviam estado abertas. Myron se perguntou como a planta percebe o seu meio ambiente e o que aconteceria se o padrão de luz e de escuridão fossem interrompidos. Decidiu então tirar a planta da janela e a guardou no armário, impedindo qualquer entrada de luz. Na manhã seguinte, abriu o móvel e percebeu que mesmo na ausência total de luz, as folhas estavam abertas. Myron concluiu então que, independente da entrada ou não de luz, as folhas da planta, chamada comumente de dormideira, se abriam de manhã e se fechavam à noite. A planta não estava reagindo à luz externa, estava obedecendo o seu próprio relógio interno. Desde a descoberta de Myron, há 3 séculos, os cientistas determinaram que quase todos os seres vivos, inclusive nós, obedecemos a um relógio biológico. Esses nossos relógios internos controlam o aumento e a diminuição de nossa temperatura corporal, regulam nossos hormônios, nos ajudam a dormir e acordar pela manhã. E mais, a felicidade, a produtividade e a criatividade também acompanham esse padrão. Veja, Daniel Pink, autor do livro Quando, não é um renomado pesquisador, mas ele se utilizou de várias pesquisas sérias para escrever esse livro. Num desses estudos da Universidade de Cornell, eles avaliaram 500 milhões de tweets que 2,4 milhões de usuários postaram em 2 anos. Claro que eles não poderiam ler cada uma dessas mensagens, mas eles usaram um software que analisava a emoção transmitida em cada palavra. Assim eles sabiam quando as pessoas estavam mais positivas ou negativas. Nesses dados, os cientistas perceberam que, estranhamente, havia um padrão que variava ao longo do dia. O humor das pessoas, ele subia pela manhã, declinava à tarde e voltava a subir à noite. Um pico, uma baixa e uma retomada na forma gráfica de um U. Bem, eles descobriram mais, que as pessoas se classificavam em 3 grupos. Um perfil de característica diurna, outro intermediário e um terceiro que eram considerados noturnos. Só 14% das pessoas se descrevem matutinas, que acordam muito cedo. Elas costumam ir dormir às 10 horas da noite e acordar às 5, 6 da manhã. Essas são mais produtivas durante a manhã. Porém, 21% são as consideradas noturnas, ou as que trocam o dia pela noite. E a maioria de nós, 65%, são intermediários entre um e outro. Bem, para a maioria das pessoas, o melhor horário para se fazer uma tarefa depende da natureza da tarefa e do seu perfil. Veja, quando acordamos, o nosso nível de energia começa a subir e ficamos muito mais alertas. Aumenta assim a nossa capacidade de concentração e o nosso poder de dedução. Devemos então reservar essa fase para as tarefas mais analíticas, racionais. À medida que a manhã avança, nossos níveis de energia declinam e nosso estado de alerta diminui muito à tarde, onde devemos reservar então para as tarefas mais administrativas, rotineiras, como por exemplo responder e-mails. No final da tarde para a noite, nos restauramos novamente e esse momento é o melhor para nos dedicarmos a tarefas mais criativas. Veja, você tem 2 picos de produtividade,
mas ambos são diferentes. Um é racional e o outro é mais criativo. O que importa então é alinhar o tipo de tarefa a depender do grupo a que você pertença. Quando começamos um trabalho que pode levar dias, meses, quase nunca seguimos uma trajetória clara, linear. Da mesma forma como o ciclo dos dias, as pessoas têm grande entusiasmo e energia quando iniciam algo novo e também no final, quando está próximo de uma entrega ou de bater uma meta. Mas a motivação pode se esgotar no meio de um desafio novo ou de um projeto. Os meios, eles são nebulosos. Veja, se você decide fazer algo, mas não tem uma data final para concluir, perderá a motivação não no início, mas no meio do projeto ou do seu objetivo. Muitas vezes se salva porque com a crise do meio você se toca de repente e diz: ops, estou ficando sem tempo, faltam tantas horas, e isso faz renovar a energia e a motivação que traz para você o mesmo ânimo de um recomeço. Porém, muitos planos são abandonados nessa fase. Para ter mais sucesso, trace os objetivos com pequenos marcos de chegadas entre o início e o fim e comemore essas pequenas vitórias. E vá avançando. Às vezes, no meio de um projeto, num semestre do ano ou na metade de uma vida, entorpecemos o nosso interesse e paralisamos o nosso progresso. Conhecer essas inclinações podem nos ajudar a entender o nosso próprio comportamento e mais, melhorarmos também nossas interações com os outros. De acordo com a Universidade de Berkeley, sonecas rápidas mostraram efeitos positivos que duraram quase 3 horas. Para maximizá-la ainda mais, beba uma xícara de café antes. A cafeína leva cerca de 25 minutos para entrar na circulação sanguínea. Assim, o cochilo já estará terminando e você já estará voltando e usufruirá dos benefícios da cafeína. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e até comente para que eu sempre possa mandar novos conteúdos a você. Vá em frente.